Hora de conversar com Mônica Bergamo. O jornalismo é uma profissão muito dinâmica. Não é verdade? Um dia desses a gente tava falando, não, esse negócio de anistia aí, depois do julgamento já era, não tem mais clima. Cara, deu um dia, o bichão voltou com força total, né? Ressuscitou. Parece que vai passar a anistia. Aí depois, não, anistia não. Parece que agora é dosimetria. E neste exato instante, até esse acordo aí de redução de penas pode ter subido no telhado, né, Mônica? Bom dia pra você. É isso, Megali. Bom dia para todo mundo. Tá difícil sair um acordo, Megali, em torno dessa redução das penas, viu? Para enterrar a anistia por um lado e reduzir as penas do Bolsonaro do outro, o que na verdade seria uma anistia meio maquiada, né, ô Megali? Porque se você é condenado e preso num dia, 27 anos, e essa pena cai a ponto de você nem ficar preso mais, ou ficar preso pouquíssimo tempo, no fundo é uma anistia meio maquiada ali. Mas esse acordo, Megali, tá difícil de sair, pode ter subido no telhado. Seguem os diálogos, né? Não é que hoje o Paulinho da Força vai convocar uma coletiva e dizer que tudo está enterrado, mas a dificuldade é maior do que ele pensava. O PT e PL, que são os maiores partidos da Câmara, né, juntando as federações, inclusive, já fecharam a questão nos bastidores e seguem dizendo que não vão apoiar nenhuma redução de pena, por razões distintas. O PT porque diz que não quer colocar o RG na proposta, né? Os petistas dizem que apoiaram o Supremo até agora, propagaram que os crimes cometidos pelo Bolsonaro são gravíssimos e que não faz nenhum sentido, de repente, dar uma guinada e votar em uma proposta que livre, né, o ex-presidente da prisão, pois é disso que se trata, né? Reduzir as penas a ponto de ele não precisar ficar na prisão em regime fechado por muito tempo, ficar o mínimo possível. Então, o PT está fora, segue dizendo que está fora, que não vai votar de jeito nenhum. Já o PL, depois de muita conversa ali, segue, ou decidiu, né, votar contra e seguir com a bandeira da anistia em pé, não deixar essa bandeira ser derrotada, não deixar esse assunto morrer, Megali. Já o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, viajou para os Estados Unidos para conversar com o Eduardo Bolsonaro. Ele teve primeiro uma visita, ele fez uma visita ao Bolsonaro, autorizada pelo Alexandre de Moraes, inclusive, no começo da semana. Depois viajou para os Estados Unidos, assim, na sequência, teve lá com o Eduardo, com o Paulo Figueiredo. Imaginava-se que ele poderia voltar com um acordo aí que envolvesse a família toda, mas ele voltou. Não voltou ainda, está nos Estados Unidos, mas se comunicou com outros partidos, com outros líderes, e disse que não, que o PL não vota de jeito nenhum na redução das penas, né? Então é óbvio, até segue o diálogo, para o Bolsonaro segue interessante que as duas coisas, né, possam vingar, né? Tanto a redução das penas por via das dúvidas, quanto a anistia. Mas o fato é que publicamente e os votos, por enquanto, não serão dados a nenhum projeto do Paulinho. Então, do Paulinho da Força, que é o relator, né, desse projeto agora, que visa trocar anistia pela dosimetria, pelos que eles chamam de dosimetria. Então essa coisa de que vamos votar na próxima terça-feira, tá fechado acordo, já tá quase tudo amarrado, não, tá difícil ainda, no mínimo vai ser adiado, Megali. Olha, se houvesse um mínimo de dignidade, né, algumas pessoas têm alguma, enfim, noção da sua importância na história, né, de como você será retratado depois que você não estiver mais aqui nesse mundo. Outras estão um pouco se lixando para isso, acham que história é coisa de, enfim, é perda de tempo. Tivesse um mínimo de dignidade, essa gente aceitaria seu destino. Porque eu sinto muito informar os simpatizantes, mas eles cometeram esses crimes. Tá tudo lá. Todo mundo que escreve aqui xingando, me chamando de comunista, essa bobajada toda, porque não teve golpe de Estado nenhum, golpe de Estado com velhinha de batom, golpe de Estado com senhorinha de Bíblia. Eu faço a seguinte pergunta: você leu a acusação? Você foi lá, pegou a acusação e leu a peça que foi montada pela PGR? E às vezes o cara mente e fala assim, eu li sim. Fala, nós dois sabemos que você não leu, né? Porque quem lê aquilo fala, pô, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tá tudo provado, tá tudo montado. Aliás, é uma peça admirável do Gonê, é até de fácil leitura. Os crimes foram cometidos. Cara, eu sinto dizer, eu vou desagradar
muito bolsonarista aqui, mas fazer o quê? Cara, o Lula foi um cara que aceitou seu destino. Não esperneou, não gritou, foi pra cadeia, né? Em nenhum momento pediu anistia, disse que provaria sua inocência na justiça. Aí o caso foi anulado lá por questões técnicas, não vou entrar nisso agora, mas em nenhum momento a gente viu o Haddad falando: se eu for eleito, a primeira coisa que farei será anistiar o Lula. Veja, quem tá falando aqui não é um admirador do PT e do presidente Lula, mas ele foi à cadeia com dignidade e cumpriu seus mais de 500 dias ali. Bolsonaro tá esperneando, gritando, chorando, apavorado de medo, e tá todo mundo vendo. Então, é um troço meio vergonhoso, tá? Você tentou, meu irmão, você tentou, tá? Você tentou. Não conseguiu. Aceite o seu destino. Pague pelos seus crimes que você cometeu. Mas enfim, talvez eu esteja sendo um pouquinho idealista demais, né? De achar que as pessoas têm essa noção histórica. Diga, Mônica. Tem 3 pontos históricos aí, só para relembrar, porque a gente cobriu muito de perto. Foi proposta uma fuga ao Lula. Ele recusou, né, sair do país pela fronteira do sul e ir para o Uruguai, ele não quis, falou que não iria fugir do país. Isso eu ouvi de pessoas, inclusive, que participaram dessa proposta para ele, né, desse diálogo. Depois teve uma proposta para ele ir para casa, domiciliar com tornozeleira. O ex-ministro do Supremo Sepúlveda Pertence, que advogava para ele, já faleceu, chegou a conversar, a fazer um acordo com o ministro Supremo, começar essa conversa. Ele desautorizou, disse que ele não era pombo para usar tornozeleira, que ele ia ficar preso até provar a inocência dele. E quando teve a campanha eleitoral, eu me recordo que houve uma proposta, né? O hoje líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, falou: não, o Haddad tem que falar que se o Lula for eleito, ele vai. Os eleitores queriam o Lula solto. Pronto, agora voltou. Os eleitores queriam o Lula solto. Essa era o que mais os eleitores do PT queriam. E ele isso, né? E ficou lá preso e esperou o mundo girar 180 graus para ele ser solto, né? Eu sei que eu tô dando um copo de sangue aqui, um bife para aqueles bocós que vêm me chamar de comunista, de esquerdista, mas dane-se, eu não vou balizar o que eu digo aqui na opinião da opinião dessa gente. Tô dizendo aqui o que eu vi. E o que eu vi foi aquilo, e o que eu tô vendo agora é isso. Né? Bolsonaro chorando, esperneando e quase de joelhos para não ter que ir para cadeia. E, aliás, comprometendo inclusive a nossa economia, né? Com o filhote dele lá fazendo o que tá fazendo nos Estados Unidos. Mônica, bom fim de semana para você, desfrute, até segunda. Até.